tarde. Retomamos a ordem de trabalhos deste seminário da História do Municipalismo, Reflexões e Perspectivas, desta vez com a senhora doutora Fátima Freitas Gomes, de quem faço uma pequena nota biográfica para ficarmos a conhecer melhor. Portanto, a doutora Fátima Freitas Gomes é professora aposentada da disciplina de História da Escola Secundária Jaime Muniz, é licenciada em História pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e mestre em História pela Universidade da Madeira. A dissertação de mestrado, com ligeiras adaptações, foi publicada pela Direção Regional dos Assuntos Culturais em 2002, sob o título Machico, a Vila e o Termo, Formas do Exercício do Poder Municipal, fins do século XVII a 1750. Participou em diversos colóquios promovidos pelo Centro de Estudos de História do Atlântico desde 1986 e pela ACHAS, Associação de Arqueologia e Defesa do Património da Madeira, desde o ano 2000, com diversas comunicações, todas publicadas nas respectivas atas. Publicou diversos artigos nas revistas Islenha, ILHAC e Atlântico, quase sempre no âmbito de temas relacionados com a história local e com o exercício do poder municipal. Colaborou com diversas entradas no Dicionário Enciclopédico da Madeira e desde 2011 tem vindo a desenvolver trabalho como coautora de manuais escolares de História do ensino secundário. A sua comunicação de hoje intitula-se Formas do Exercício do Poder Municipal em Machico, de fins do século XVII a 1750, contributos para o conhecimento da ação humana e dos aspectos do cotidiano num espaço insular periférico. Muito bem-vinda, Sra. Doutora. Passo-lhe a palavra, então. Muito obrigada pela sua apresentação, pelas suas palavras e as referências a um pouco do meu trabalho e do meu percurso pessoal e profissional. E agradeço, em primeiro lugar, o convite para estar presente nesta iniciativa do Centro de Estudos de História do Atlântico, Alberto Vieira, em especial a doutora Ana Madalena Trigo, que teve a gentileza de o fazer e de apreciar o meu trabalho e de, portanto, motivar para aqui estar. Agradecimento também extensivo ao Dr. Filipe, que igualmente me incentivou a participar. Convite que me honrou, mas simultaneamente me preocupou. Primeiro pela responsabilidade e depois pelo desafio de rever as publicações da minha autoria relacionadas com a temática do poder municipal. Na verdade, e atravessando-me, assim como disse a senhora professora Maria Helena, fazer um pouco de ego-história, não é? Foram realmente alguns contributos parciais e específicos para a abordagem de iniciativas do poder municipal na Madeira durante a época moderna, mais concretamente dos séculos XVII e XVIII, como já foi referido, em alguns artigos e comunicações dispersas, e que depois acabaria por culminar com a dissertação de mestrado. E apesar de ser gratificante avivar a memória, não deixa de ser inquietante pensar as circunstâncias em que nos atrevemos, e vinco bem esta atitude de entrar na temática. Ou, se quisermos, na aproximação a temáticas relacionadas ou decorrentes do exercício do poder municipal. E, sobretudo, no uso de fontes que até então eram marginais na história regional. E refiro-me às minhas publicações no período de 86, quando participei em coautoria no primeiro colóquio, com a comunicação no segundo colóquio e nos artigos, como já foi referido. Como foi possível, pensei eu, obrigando-me a essa reflexão, apesar do isolamento e de algum atrevimento e autodidatismo até, publicar com todos os riscos e limitações o que ia produzindo. Portanto, geralmente aquilo que eu fazia não deixava na gaveta, achava que aquilo que publicava, mesmo apesar das suas limitações, era um contributo para deixar escrito coisas que provavelmente não voltariam a ser retocadas ou acedidas.
E então pensei e refleti como é que pude apurar o que, apesar das limitações, sempre conscientes, analisei e deixo escrito. E para justificar esta interrogação que me coloquei, passo a citar um excerto de uma obra, de uma pequena grande obra, que era muito presente na época da minha formação académica e que sempre que me é oportuno revisito. E diz: todo o livro de história, neste caso todo o trabalho de história, por mais humilde que seja, deve incluir um capítulo, ou se quiserem, inserido nos pontos capitais do discurso, uma série de parágrafos que se intitularia mais ou menos Como pude apurar o que vou dizer? E citei Marco Bloch. Porquê a escolha destas temáticas em torno do poder municipal e da ação camarária na vida organizativa das comunidades concelhias da Madeira? Em primeiro lugar, o interesse pela história local e pela abordagem a temas menos formais, menos tradicionais, a procura de elementos de gente para povoar a história, para além dos objetos de estudo nobres, mais institucionais, a procura de uma aproximação à vivência do cotidiano das maiorias anónimas que nas fontes municipais, de produção municipal, têm maior presença, intervenção, propõem, aprovam, dizem de sua justiça. A opção dos estudos desenvolvidos sobre o poder municipal em Machico surgiu um pouco do conhecimento do meio, da paisagem, da toponímia, com marcas de presença humana que desde os finais do século XVII e meados do século XVIII tinha já abrangido, grosso modo, os limites do povoamento e até da toponímia que chegaram aos nossos dias. O objeto de estudo foi essa comunidade municipal, e estou-me a referir sobretudo à dissertação da tese de mestrado, sobre o qual um conjunto documental coerente e articulado permitia uma aproximação a possível do ponto de vista histórico e no estado dos nossos conhecimentos e competências às vivências sociais, descortinando o cotidiano das gentes a partir da relação com e da instituição concelhia e do exercício do poder municipal. Na verdade, esta era a instituição, julgo eu, que, a seguir à Igreja, estaria mais próxima da vivência das populações, regulando as atividades, gerindo o território e a natureza, a ribeira, a montanha e o mar, marcando o ritmo administrativo, mas também o cotidiano, desde a vila aos lugares mais recônditos, incluídos no termo do concelho. Em termos institucionais, o poder municipal exercia-se em amplos e diversificados domínios sobre o território da sua jurisdição. E realmente nesta introdução, nesta reflexão justificativa, até da minha presença aqui, gostaria de evidenciar que, com efeito, nos meus estudos parciais e muito específicos, procurei uma abordagem à vivência destas comunidades com pessoas de condição e funções diversas, com base na ordem social estabelecida e regulamentada, na defesa de privilégios e costumes, no exercício de funções camarárias, nas atividades económicas das mais humildes, da tecedeira ao que retira a areia e a pedra da ribeira, no apelo ao cumprimento dos regulamentos e na defesa da propriedade entre o público e o privado, no apelo à conservação e limpeza das serras, dos caminhos e dos muros, bem como na conservação da vegetação e das águas, nos desastres naturais recorrentes que agravavam a penúria da alimentação, a pobreza do vestuário, nas intrigas e conflitos, nas multas e condenações, enfim, no ordenamento da vila e seu termo, em tudo o que se considerava necessário para a situação, estado e capacidade em que a mesma terra se acha em todos os pontos da economia que fazem o objeto da providência da Câmara. E citei um excerto das posturas de 1780, já posteriores mais aos meus estudos, mas que realmente, portanto, fazem aqui o balanço daquilo que era a atitude do próprio município, a tal consciência do que era a ação da Câmara e para que é que ela servia. E tudo isto nos permitiu interrogar, dentro do âmbito do poder municipal, uma vasta, portanto, estas e outras questões que realmente conduziram o nosso estudo a partir da documentação.
como se organizava o espaço em que se exercia o poder municipal, quem o exercia, quais as funções, portanto, do município, que recursos e atividades mereciam a atenção e a intervenção camarária, os ofícios, como se regulamentava a atividade económica, como é que se conservavam as estruturas de suporte à atividade camarária e ao cotidiano público do Conselho, que condenações eram aplicadas face ao não cumprimento das regras camarárias, das posturas camarárias e dos regulamentos e das ordens dos oficiais. Estas e outras questões que as fontes até suscitavam por si, pude apurar o que apresentei nesses contributos para a história no tempo e espaço sobre os quais me debrucei. E dizia que foi gratificante revisitar aquilo que produzi, mas simultaneamente inquietante, ao relembrar das condições em que se fazia a pesquisa e a recolha de informação, a partir de fontes manuscritas, com um manuseamento direto, desafiante, porque ainda não estavam digitalizadas nem transcritas, e talvez se tivesse digitalizado não conseguia ler, pelos reflexos e às vezes pelas difíceis condições em que isso era feito. E aqui, os que defendem, que cuidam do arquivo e das fontes, acharão estranho esta minha consideração, mas é verdade, a ligação e a leitura direta das fontes é um prazer diferente daquele que se vê no microfilme e que às vezes as condições não são as melhores. E o contacto com a fonte direta dá realmente uma motivação diferente. E foi um pouco dentro disso, dessa atividade, que eu despertei para o conhecimento direto das fontes e que foi possível apurar com listagens, registro em fichas, portanto, tabelas manuscritas escritas à máquina, portanto, com muitas falhas, muitas gralhas, gráficos feitos manualmente. Foi assim que os primeiros estudos foram feitos. Infelizmente já muito se evoluiu, mas isto só para dizer que realmente o processo de investigação, apesar de continuar a ser uma tarefa de muitas horas, é sempre gratificante, porque nós deixamos algo de nós, algo do nosso tempo e transmitimos, portanto, às gerações vindouras, a consciência da história e daquilo que nós somos e daquilo que nós fomos. Portanto, sobre o que pude apurar nesses estudos e nos limites do que pude apurar, pude evidenciar que muito ficou por fazer, com falhas e atos nas interrogações e nas respostas, e sobretudo pela necessidade de cruzamento com outras fontes, que só esporadicamente fiz em relação aos paroquiais, raramente consultadas, registros notariais ainda por desvendar, ou outros que nem sequer ainda conhecemos. Para ir um pouco mais além daquilo que o registro camarário nos deixa entrever. E sobretudo no domínio social e na justiça local e também a nível, portanto, das mentalidades, muito há a fazer. Porque a nível da organização institucional propriamente dita, o funcionamento da instituição municipal, podemos dizer que está construída a visão global. O estudo estruturado a nível nacional, a nível regional, como a senhora professora já tem evidenciado, portanto, no estado da questão, no balanço de todo o processo de evolução dos estudos sobre a história municipal. E eu diria que beneficiei da conjuntura de publicações que a senhora professora também referiu, dos anos 80, que me deram inspiração, orientações. Eu que aqui estava bastante isolada, num trabalho muitas vezes individual, nos tempos livres, e que esses estudos estruturantes de historiadores de renome que apontavam novos caminhos, novas metodologias, eu procurei trazer um pouco para a minha curiosidade e o meu labor individual.
Então, portanto, refiro-se, portanto, a essa vasta obra historiográfica que desvendou, que traçou novas perspectivas, que nos transmitiu metodologias, portanto, e que me conduziu um pouco a produzir aquilo que pude produzir, aquilo que pude apurar. E partilhados estes considerandos sobre como pude apurar, como dizia Marco Bloch, o pouco que produzi, é sobre Machico que gostaria de destacar alguns dos aspectos que mais gostei de apurar. E que conferem algum cunho de originalidade e de especificidade do contributo do meu para o tema, daquilo que eu consegui produzir. Mas mesmo assim, muito semelhantes, fazendo eco de outras realidades de municípios longínquos, mas que na mesma é extraordinário ver como também aqui, num espaço insular e em Machico, numa periferia dupla, quer em relação ao Funchal, porque era um município de certa forma periférico, nós conseguimos entrever coisas que vemos noutros municípios do país e, portanto, há uma constante, há uma ligação, portanto, extraordinária de vivências, de práticas e de fenómenos que são comuns a todo o espaço municipal português. E então, portanto, diria, enfim, tentando apresentar alguns destaques que selecionei, de muita coisa que podia trazer, selecionei aquilo que talvez me seduzisse mais, digamos assim. Foi uma escolha para nos situarmos um pouco. E então o contexto geográfico natural de Machico, e onde se desenvolvia o poder municipal, portanto, abrangia todos os lugares da costa norte e aqui as freguesias limítrofes, Água de Pena e Caniçal. Portanto, o município de Machico, nesta época que me ocupo, ou que me ocupei, até meados, sensivelmente até 1744, quando há a separação de São Vicente, abrangia um vasto termo, isolado, portanto, isolado pelo acidentado do terreno, pelas dificuldades das comunicações. E era aqui que nós vemos atuar e influenciar a vivência das populações, o exercício do poder municipal, os critérios, de certa forma, fundamentais e básicos que já tinham sido estabelecidos desde o tempo do infante. Portanto, aqui vemos os factores que motivaram a escolha do sítio, a escolha do lugar, os bons ares, ter lenha, a água, as terras de lavoura, os acessos ao mar. E, na verdade, Machico concretizava, portanto, de certa forma, estas variantes naturais que podiam assegurar minimamente a subsistência das populações. A situação geográfica que permitiu garantir alguma diversidade nas atividades económicas que dariam para minimamente a subsistência das agentes locais. Portanto, a montanha e o amplo vale, que daria as terras de lavoura, o mar, que asseguraria as comunicações e a pesca, a presença da madeira e do amplo arvoredo, que também se revelou como um recurso importante a explorar e uma preocupação também constante de intervenção camarária, a Ribeira de Machico, que está super presente na toponímia e também porque atravessa a vila e divide-a em duas áreas e, portanto, a preocupação da variação é constante no sentido de gerir
para o bem e para o mal, portanto, a presença da Ribeira e que marcou a toponímia e que marcou o destino histórico de Machico com a água, com o fornecimento da água, das terras que a Câmara tinha afloradas junto das margens e também com os desastres, as aluviões, as enchentes que ciclicamente limitavam a vivência das gentes e que obrigava a intervenções bastante custosas para dominar a força da natureza. E ainda, portanto, o calhau de praia, que era também um elemento importante porque dava o acesso ao mar e também marcou nitidamente o destino histórico da vila. A vila de que estou a falar, portanto, o espaço municipal era, portanto, como já disse, bastante amplo, portanto, era a vila e o bairro da Vila e a banda de além de Santo António, divididos, como todos sabem, pela Ribeira. E, por outro lado, o termo, as freguesias mais próximas, a Água de Pena e Caniçal, e todos os lugares que eles designavam os lugares da Banda do Norte, com os quais a Câmara exercia o seu poder e, portanto, articulava a sua ação judicial, fiscal, de gestão económica e de interligação com esse termo distante, não em termos de quilómetros, mas em termos de obstáculos e de acidentes, portanto, do relevo e das dificuldades de acesso. Que poderes é que nós, portanto, podemos descortinar? Como todos nós sabemos, o poder fiscal, judicial, económico, social, manifesta-se na ação da Câmara e exerce numa amplitude de atividades, de intervenções que marcavam nitidamente toda a comunidade dos munícipes e que certamente, até lembrando há bocadinho uma questão, se eles sentiam que havia ali um poder local, e penso que sim, porque iam lá protestar, porque iam fazer petições, porque iam fazer protestos e porque sentiam até, inclusive, a ação da Câmara nas condenações, no perdão até de condenações, porque a miséria era tão grande que obrigava a Câmara até a perdoar as pessoas, porque o ano anterior tinha sido tão mau de frutos, tinha levado as terras devido à enxurrada, que até, não sei, houve um ano em que 20 e tal condenados nas pequenas rendas, não é? Foram perdoados porque a terra padecia de grandes faltas e, portanto, os oficiais, por maioria, decidiram perdoar essas condenações. Portanto, a ação da Câmara vai desde os impostos às rendas, as multas e as condenações, os abastecimentos, a regulação e o exercício das atividades, as festas religiosas, naturalmente, sempre presentes na instituição, relacionadas com a ação e a intervenção camarária, e também na garantia e conservação dos privilégios e da hierarquia social. Pronto, não vou estar também a demorar muito, porque nós temos a visão global de qual era portanto, a estrutura, digamos assim, do oficialato camarário, que não está aqui todo sistematizado. Outros haviam, isto será, na verdade, a estrutura básica do funcionamento administrativo camarário, que era bastante significativo, que envolvia muitas pessoas, muitos eram os convocados, também muitos eram as escusas, quer dizer, eram convocados para, por exemplo, a nível dos oficiais da Justiça, das freguesias limítrofes, dos lugares da Banda do Norte, desde o Porto de Muniz a São Jorge, o Arco de São Jorge, todos esses lugares distantes e isolados
tinham, portanto, desde que tivessem mais de 20 vizinhos, nomeavam os juízes pedâneos, os alcaides, os escrivães e também os quadrilheiros. E, muitas vezes, devido à pobreza daqueles que eram nomeados, da falta de meios, muitas eram as escusas apresentadas para ficarem dispensados do exercício desses cargos. E então tinham de fazer nova nomeação ou nova eleição, mas geralmente os registros camarários são mais ou menos regulares e salvo alguns anos em que não registavam por dificuldades diversas ou não apuradas, a verdade é que há uma rotatividade e uma constância no assegurar do exercício desses cargos que eram fundamentais para levar o poder da Câmara a esses lugares, para trazer de lá as multas e condenações, para recolher os impostos e para levar as ordens, portanto, da Câmara a esse espaço tão periférico e tão isolado. Depois, recolhi aqui alguma das principais tipologias de intervenção do poder camarário, desde a regulação da vida económica, o abastecimento, o exercício das atividades, e portanto, que são tipologia, não é? Que são comuns, que é comum a todo o espaço nacional. Portanto, penso que sim. Vistorias, as espaços e estruturas da vila, o campo da igreja, o campo de São Roque, o Calhau, a Ribeira, mereciam ciclicamente vistorias dos oficiais da Câmara, do Procurador do Conselho, do Almotacé ou até de autoridades externas à Câmara, para defender os interesses e os direitos reais, por exemplo, ou do ouvidor, porque, pronto, não disse, mas aqui, a exceção aqui na questão do município de Machico, é que conviviam aqui simultaneamente o poder régio, o poder senhorial e o poder municipal. E, portanto, tudo aquilo que eu estou aqui a dizer é muito mais simples do que era na verdade, porque aqui havia a confluência de vários poderes e depois, pronto, é claro que se tornou extremamente, simultaneamente difícil e simultaneamente desafiador ver o equilíbrio que existe entre estes diversos poderes. Isso é outro campo que, apesar do meu contributo, ainda está por explorar na sua verdadeira dimensão, obviamente, porque aqui nós, ainda para complicar mais, vemos a sobreposição de várias competências. Se no oficialato camarário, portanto, dentro dos oficiais camarários, havia sobreposição de competências, não é? Imaginemos agora quando entra o ouvidor, quando entra o juiz dos resíduos, dos órfãos e outros altos funcionários, como é que se conseguia conciliar essas diversas intervenções, cada um procurando defender os seus interesses, os seus privilégios e a sua área de intervenção. Portanto, mas dizia eu, a realização das corridas da serra, muito importantes, com a respectiva vistoria e aplicação das condenações. Aqui eu até vou soltar um bocadinho daquilo que aqui destaco para salientar a importância que tem para a Vila de Machico, dadas as suas circunstâncias geográficas e a realidade da natureza, a importância que aqui na Câmara havia uma consciência, por experiência própria, do equilíbrio precário entre a natureza e a vivência da população. Eram as serras descobertas do arvoredo, eram as esmaltadas que se faziam desenfreadamente, eram os incêndios, era destapar as águas e as levadas e os cursos de água da vegetação que conservava, não é? Era portanto, a necessidade de manter a ribeira portanto, nos seus limites, sempre difícil porque não era canalizada, as suas margens espraiavam-se por largo espaço, muito mais para além daquilo que hoje nós conhecemos.
E, portanto, havia uma preocupação muito grande dos oficiais camarários em apelarem à conservação das serras, ao controle do corte de madeiras, da vegetação e do equilíbrio ambiental. E que eles têm muitas vezes consciência de que a secura, a falta de água ou o excesso dela, portanto, o correr das enchentes e as aluviões eram uma constante. Portanto, a vistoria dos caminhos, estavam calcetados ou não, eram calcetados porque o íngreme, portanto, e geralmente aparece aqui muita referência ao cuidado da conservação das pontes para a circulação entre as duas áreas da vila e a manutenção dos caminhos, porque se não fossem calcetados, e aqui eram mobilizada uma espécie de trabalho comunitário das quadrilhas dos vários lugares ou de alguns vindeiros que eram obrigados a conservar os caminhos. Porquê? Porque realmente o inclinado das ladeiras íngremes, se não fossem protegidas com um calcetamento, seriam arrastadas e lá ia o caminho. Portanto, também assistimos também à conservação de muros. Aqui, nesta época, há portanto, um crescente uso da pedra e da construção de muros de demarcação da propriedade privada, não é? Dos socalcos e dos poios que nós conhecemos, pois já teria começado anteriormente, mas vê-se claramente entre o século XVII e XVIII que há maior preocupação em controlar os tapumes, a construção de muros, porque portanto, com materiais mais resistentes, porque se não houvesse um ordenamento, poderia haver risco de se tornarem em diques e provocar enchentes e desvios de ribeiros ou de afluentes da ribeira. Portanto, há toda uma ideia de um certo ordenamento territorial que é significativo e é interessante verificar como já havia essa preocupação. Por outro lado, havia também, podemos dizer que a vila era animada pelo ciclo do lançamento dos pregões das rendas, dos pregões das decisões, da leitura de acórdãos, da convocatória do povo que deve subir à Casa da Câmara para assistir à tirada dos pelouros, para além, evidentemente, dos momentos mais altos, quando havia festas, procissões e que também o povo miúdo, os comuns, eram chamados a participar com o seu contributo, com ramagens, com a preparação das danças e dos vários símbolos associados a essas procissões. Portanto, competia ao porteiro da Câmara. Portanto, descreve-se o itinerário que ele fazia, do caminho para cima, do caminho para baixo, apregoando e agitando o ramo verde na mão para chamar a atenção das pessoas de que era necessário cumprir aquela postura, era necessário, portanto, se quisessem participar naquela reunião, etc, etc. Portanto, aqui há depois tudo, como já foi salientado aqui na intervenção anterior da Sra. Professora, o registro destes atos administrativos em livros próprios, livros de variações, o registro das condenações, das fianças, das receitas e despesas, que felizmente nós temos a sorte de ter séries muito completas para o estudo desta temática. Portanto, são registros de atas, fianças, cortes de madeira, licenças de porta aberta um pouco mais tarde e uma série bastante significativa de livros de receita e despesa que nos permitem realmente entrar nos atos administrativos, mas também, como disse a Sra. Professora, espreitar o cotidiano, abrir janelas sobre, portanto, as coisas que eram importantes e que faziam parte do governo da terra. E então temos, portanto, a partir das fontes,
todo o conhecimento do papel da Câmara na regulação da vida económica, desde a agricultura, a criação de gado, a pesca, as atividades extrativas, a silvicultura, a extração da pedra, da areia, da ribeira do mar e da prainha no Caniçal, a atividade de construção, de serragem, de moagem, de fiação, de selagem. Era um comércio, portanto, era uma atividade artesanal incipiente, é normal, numa comunidade tão restrita. Havia depois atividades de ligação com o exterior, portanto, através da navegação, de cabotagem, de transporte, que se articulava a vila com o Funchal, com os lugares da Banda do Norte e com a vizinha ilha de Porto Santo, onde muitos, portanto, gente da elite do municipal de Machico também tinha propriedades no Porto Santo. E, portanto, é claro que conseguimos descortinar também nos registros a importância dada às comunicações, à comunicação, à transmissão de recados, o envio de mensagens. A comunidade de Machico não era isolada, havia, portanto, o cuidado de transmitir, quer ao termo, quer aos lugares do termo da Banda do Norte, através de caminheiros, de mensageiros, dos arrais dos barcos, as mensagens, os recados, levar cartas e documentos. E também, naturalmente, como já disse, a conservação dos caminhos e das pontes essenciais para a circulação das mercadorias, das pessoas e portanto, de normal funcionamento de uma comunidade. Dentro desta organização económica, portanto, salienta-se, claro, que dentro de todos os oficiados, os almotacés, que dedicavam especial atenção à regulação da atividade económica, isto não é novidade, a distribuição do peixe, da carne, que vinha à vila, que era trazida pelos arrais dos barcos ou que era abatida com autorização da Câmara. E onde se guardava os privilégios, portanto, primeiro aos privilegiados e, em segundo lugar, ao povo comum. Naturalmente, assistia-se às vezes a dificuldades de gestão, porque todos tinham carência, todos tinham fome, e sobretudo em épocas de carência, a dificuldade de gerir os privilegiados, os direitos dos privilegiados e do povo comum, tanto chegam-nos algumas vozes de protestos contra não atenderem à necessidade de ter acesso ao peixe, à carne, ou então a falta de abastecimentos, sei lá, do inhame, dos cereais, do pão, por exemplo. O inhame entra muito aqui nesta época como elemento substituto em grande parte do pão, em alguns momentos. E, portanto, era necessário garantir o abastecimento. E a Câmara, portanto, tinha uma função muito sensível na distribuição e na manutenção, no assegurar dos abastecimentos essenciais para a subsistência das gentes, quando os respectivos os cultivos não eram suficientes para a subsistência autónoma, individual, e, portanto, havia que partilhar e pôr à disposição por um preço equilibrado, de maneira que não houvesse fome. E alguns, nota-se claramente o registro de alguns períodos de carência e de dificuldades. Por outro lado, portanto, era com base nos regulamentos do comércio e dos ofícios que nós podemos descortinar as atividades mais importantes, a venda do pão pelas padeiras e vendedeiras, a venda do vinho, do azeite de peixe, o azeite de kelme, a venda de carne e peixe, a atividade dos moleiros, dos barqueiros, dos serradores. Portanto, tudo era objeto de controle e de atenção e de registro das atividades, fosse através
do registro das fianças, que tinham, de alguns desses ofícios, tinham de apresentar a fiança do exercício do ofício, ou das rendas, ou das condenações. Portanto, olhando para a instituição municipal e para o seu funcionamento, é algo extraordinariamente, quer dizer, complexo. Tinha realmente uma dinâmica e uma complexidade que não é de descurar. Portanto, era realmente um exercício de um poder que estava próximo das pessoas e que geria todos estes equilíbrios e desequilíbrios, conflitos e interesses. Pronto, não vou aqui, portanto, estar a acentuar mais este aspecto. Acho que toda a gente, portanto, todos nós sabemos que havia regulamentos, embora as posturas que chegaram compostas são de 1780, mas de vez em quando chega ao nosso conhecimento que havia posturas anteriores e que em determinados momentos eram lidas na variação para que todos tivessem conhecimento ou para argumentar sobre a defesa de determinados procedimentos. Portanto, o registro de como é que se controlava, como é que nós conseguimos aceder a estas atividades através do controle do comércio local, das condenações contra as posturas e regulamentos, e aqui as condenações existem registadas, portanto, embora muitas vezes não se precise com clareza qual era o objeto da condenação, ou quem era o condenado, às vezes diz-se que era uma padeira, que era uma taverneira, que era o arraz, enfim, e portanto adivinha-se que seria ali a falha de compromisso, de cumprimento de alguma normativa, fosse por assabarcamento, fosse por excesso de preço, fosse porque não cumpriam com a oferta aberta, digamos assim, livre, na praça dos bens que estavam para consumo. Pronto. Depois temos ainda, pronto, também já falei, já fiz referência a isso, a necessidade de difícil controle entre a procura e a oferta, obviamente, que não era fácil. Queria destacar, na verdade, aqui uma atividade importantíssima que é objeto de interesses diversos, não só da Câmara, como do Poder Régio e Poder Senhorial, que é a extração de madeiras, e, portanto, como os interesses são de peso e de diversificados, realmente o equilíbrio na exploração das serras de espécies com interesse comercial era bastante difícil. E, portanto, apesar de ser necessário licença para extrair madeiras, para fazer cortes, mas há notícias de cortes de espécies de grande porte para fazer barco, para fazer quilhas, mastros, embora muitos, portanto, vamos lá dizer, não é uma atividade contínua e persistente, mas existem algumas referências concretas de que se cortavam espécies para construir barcos, mastros, quilhas portanto, ligada a isto, a atividade da calafetagem. Portanto, havia ali um centro, tanto no Machique como também aparece referência ao Faial, de alguma atividade de construção naval. Não é? Portanto, aqui a extração de madeiras era, na verdade, de relevo, porque daqui decorriam rendas régias, daqui decorriam rendas, portanto, direitos municipais e, portanto, era difícil controlar o abate de espécies importantes, vinhato, cotil, barbosanos, há referências concretas às madeiras. Portanto, nós aqui vemos, pronto, tirei aqui outro exemplo onde é que se vê esse desenvolvimento da atividade. Quando é que era mais intensa a atividade dos artesãos, quando é que eram mobilizados mais recursos para portanto, mexer com o tecido social e económico da vila. É quando da construção das arrumações da Ribeira,
a quando da construção de pontes, das pontes e do seu restauro, a quando do restauro da igreja, da torre, portanto, que muitas vezes ocorreu, porque, como sabem, portanto, a igreja ficava numa zona sensível e várias vezes foi atingida por aluviões, e também a Casa da Câmara, e, portanto, através dos livros de receita e despesa, podemos aceder ao conhecimento de toda essa dinâmica e do esforço que a Câmara foi obrigada a ter e a despender verbas significativas para acudir a essas destruições. Portanto, a Vila de Mexico esteve, na verdade, constrangida durante muito tempo no seu desenvolvimento e no seu assentamento e na sua vivência, pela presença da Ribeira, pelo bem e pelo mal, e pelos aluviões que ciclicamente, e muito, eu não contei, não tenho agora de cor, mas ao longo do século XVII e do século XVIII são muitos os aluviões que são registados, ou enchentes, não é? E que puseram, como diz o escrivão, temos um escrivão que, portanto, no meu livro, não há tempo, já estou a terminar, temos um escrivão da Câmara, os escrivãos são muito ciosos do seu ofício, um escrivão em especial proprietário, que deixa registros importantes, testemunhos, quer dizer, até, digamos, emotivos, de testemunho no sentido de testemunhar a sua vivência, o seu compromisso enquanto escrivão e enquanto, vá lá, cidadão de Mexico, dizendo, portanto, nós queremos deixar registado para os vindouros esta notícia desta calamidade que nos aconteceu, este aluvião que quase esteve, que quase levou a vila ao mar. Veio, se não fosse, se tivesse passado de Pequim para cima, não sei o que seria de nós. E nós tivemos de mobilizar as nossas crenças, mobilizar o Santíssimo, o São Roque, etc. Ele faz um testemunho que deve ser muitas vezes excepcional, sem dúvida, em que ele nos deixa esse testemunho emotivo e nos diz, nos alerta para que os vindouros tenham disto consciência. E é na verdade um testemunho muito importante. Portanto, é preciso lembrar, dizer-lhe, e quem ler esta declaração não tenha por ignorante, sendo que mais se pode chamar ignorância aos escrivães da Câmara pretéritos, que só olhavam para as rendas do Conselho, para se pagarem e não para fazerem memórias dos casos sucedidos nesta vila, porque forte miséria vir por tantas vezes em ocasiões de preces para esta igreja, o Senhor São Roque, nenhum desses antecessores meus olharam em sequer fazer um acento de quanto se gastou na festa do santo, mas quem olhava só para a sua conveniência, fosse ela torta ou direita, não podia fazer coisa boa. E, portanto, aqui está, quer dizer, é um pouco deste entrar na vivência e no testemunho do tempo e dos homens que lá viveram que me motivou. E, por isso, foi aquilo que eu gostei mais de apurar. Terminei. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Doutora Fátima Freitas Gomes, e obrigada por ter cumprido religiosamente o seu tempo. Foi ótimo. Abrimos agora um espaço para perguntas. Pedimos que as observações sejam curtas, mas aceitamos as perguntas que tenham para fazer. Bruno, por favor. Posso começar? A minha questão para a doutora Fátima, e antes de mais agradeço toda a sua comunicação e todo o estipular do trabalho da própria Câmara, era sobre a sua consulta em relação às suas fontes, se achou que há uma noção ecológica de preservação e promoção da natureza, visto que Machico é um município essencialmente rural, vamos pôr desta forma, ou se todas essas preocupações
são exclusivamente económicas e de interesses pessoais. Seja para evitar alguma queixa, seja para utilizar nas suas atividades económicas regulares, ou se há alguma noção da própria Câmara que talvez preservar a natureza é bom, ou, nesse aspecto. Eles têm alguma noção ecológica ou nem por isso? Eu acho que sim, têm. Quer dizer, eu não tenho conhecimento amplo do que se passa noutras, não é? Mas deu para perceber. Portanto, desde logo, por exemplo, a consciência, a consciência do cansaço dos solos. A consciência do cansaço dos solos é notória, não pude dizer aqui, mas, portanto, o equilíbrio difícil entre os gados e as terras, entre a conservação das giestas de pelo menos de um ano, que eram a renda do verde, por exemplo, que controla a circulação dos gados e que permite, que tentava demover, portanto, os estragos nas searas, mas também o gado de comer, portanto, as giestas tenras, que depois iriam ajudar a conservar o solo, não é? E eles dizem isso. É claro que, por exemplo, nas variações de 1780, portanto, elas é muito mais claro, mas, por exemplo, há uma consciência de que realmente não conservar a vegetação era mau para a água, não é? Para o esgotamento dos solos e para, portanto, o ciclo ambiental. Eles não dizem assim, mas há algumas expressões, portanto, por exemplo, este escrivão que eu referi, em dois testemunhos que ele dá, penso eu que é o mesmo, que ele deixa escrito, para além do sentido, digamos assim, espiritual e portanto, da invocação da força de divina providência, do castigo e portanto, da necessidade de proteger, de pedir a intervenção divina para afastar os males, claro que ele sabe que é muitas vezes a ambição da exploração dos recursos, que já se notava, obviamente, e que realmente desencadeava males, enchentes, derrocadas, etc. Se bem que os recursos na altura eram ordenamento de território, era natural, quer dizer, aqui e ali, mas onde havia intervenção humana, se não fosse bem cuidada, para sustentar os terrenos, paredes, etc., podiam provocar, portanto, desequilíbrios. Portanto, há aqui assim, a exploração. Há uma outra que me estou a lembrar, só para não ser. Estou-me a lembrar, por exemplo, a nível da pesca. Quer dizer, é claro que havia a pesca mais interessante, quer dizer, a exploração de determinadas espécies que eram mais rentáveis e outras menos rentáveis. E, portanto, há algum cuidado nessa regulação, por interesses económicos, por interesses dos privilegiados que queriam ter acesso ao peixe melhor e mais atrativo, entre os pescadores que queriam ter acesso às espécies que dava para a secagem e a conservação, a pesca do gaiado, etc., e a secagem e a conservação do peixe. E, portanto, havia, quer dizer, agora é assim, é tal coisa os olhos, conduzir os nossos olhos, se eu voltasse a consultar estas fontes, não é? Iria descobrir, portanto, depende, não é, das perguntas e do nosso foco de atenção, muita coisa encontraríamos, de certeza, nos entrelinhas ou nas linhas. Muito obrigado. Muito obrigada. Professora, por favor. Muito obrigada, doutora Fátima. Os meus parabéns por esta apresentação. Se tivéssemos dúvidas do valor das variações e das posturas, estava aqui demonstrado como elas nos conseguem dar a vida toda. A vida toda. Mas é exatamente o que não disse e que deixou nas entrelinhas, que só num apontamento, se me pudesse dizer, focou que a vida municipal, mesmo em Machico, é atravessada
pelas pressões, enfim, pelo entrecruzado de poderes, desde o poder municipal ao poder régio ao poder senhorial. E a minha pergunta que mais me interessava era o poder senhorial, como é que se sente o poder senhorial no poder municipal? Por exemplo, há nomeações de algum interesse dos senhores para juízes ou para vereadores, ou sente outro tipo de pressões? Que pressões sente entre o poder senhorial e o municipal? Sim, existe, portanto, o ouvidor preside muitas vezes as variações, não é? E o ouvidor era do senhor? Do senhorio, o ouvidor representante do poder senhorial. E ele estava presente em muitas variações. E a partir de uma determinada altura, portanto, a partir de quando se começam a fazer, estou a olhar para a Madalena para me socorrer, porque realmente ela estudou ainda com maior propriedade estes assuntos. Portanto, quando se começam a fazer as listagens, os rolos, as pautas para portanto, os informadores e depois as pautas para escolher aqueles que iriam ser desempenhadas funções na variação. Portanto, eu sinceramente não consegui ver ele estar presente. Se ele exerce algum... Ou se está só exato, agora eu tenho de certeza. da seguinte forma, o ouvidor, se ele é demasiado ativo, as pessoas queixam-se. Sim. Se ele é muito calmo, fica lá muitos anos e toda a gente gosta muito dele. Portanto, é alguém que tem que, sendo um elemento externo, tem que se adaptar perfeitamente àquele meio e tem que gerir as várias forças. Há casos, e na sua época também, um ouvidor, do início do século XVIII, 1709, corre tudo mal e há muitas queixas dele. Exato. Portanto, quando ele intervém excessivamente, às vezes podia ser só Ele é o ouvidor de quem? donatário. Do donatário. Peço desculpa. É que esse poder senhorial é um poder senhorial que eu pensava que era outro poder senhorial. É do donatário. Esse donatário ainda tem muito de ré. Enfim, ainda tem muito de alguma coisa de ré, que é um poder sempre delegado, apesar de tudo. É sempre delegado. Sim, nós não temos aqui um senhor. Esse ouvidor é mais o corregedor, para o tempo medieval, apesar de tudo. O corregedor, com certeza que sim, mas o corregedor é claramente régio. O ouvidor, enquanto existe, é de facto delegado pelo donatário. Muito obrigada. Muito obrigada pelas achegas, porque realmente é escorregadio. É muito escorregadio. Com certeza. O termo é precisamente Agora, não deixa de ser, e isto é um campo que deixo perfeitamente, quer dizer, naquilo que fiz, deixei muito em aberto, obviamente, porque não é nem sempre é fácil, pelo menos, e eu dirigi-me à Madalena, porque ela depois aprofundou e alargou muito mais o campo de investigação e de estudo. É um campo complexo, porque também faltam fontes portanto, E há muitas falhas. Muitas falhas nos para os municípios rurais, chamemos assim, há muitas falhas. Há uma variação aqui, não há nada ali, portanto é um bocadinho difícil de fazer o puzzle. Exato. Muito obrigada. Eu quero felicitar a doutora Fátima Freitas Gomes pela paixão como nos transmitiu os conhecimentos que tem, que resultou do seu estudo no contexto que apresentou. E também quero deixar o meu agradecimento público pela sua tese de mestrado, porque serviu-me imenso para um trabalho que fazer na cadeira de municipalismo para a Universidade da Madeira. Queria colocar duas questões, depois destes dois agradecimentos. Se realmente o povo das costas de cima ou das costas do norte tinham a mesma representação na governança do município como tinha o povo do termo da vila.
povo da vila se vê como o local da governança se situava mais no centro, julgo eu que tinha outra frequência em participar nas decisões também do Conselho. A outra questão é sobre a toponímia. Existe ali em Mexico uma rua chamada Rua da Amargura. Isto tem a ver com, no estudo que fez, eu penso que talvez encontrou alguns dados, algumas referências, se essa toponímia tem a ver com as catástrofes naturais ou tem a ver com toda a ação do Pelourinho que existiu mesmo ali em frente a essa rua, que desapareceu no momento em si, mas julgo que a toponímia está mais ligada às catástrofes naturais, aos aluviões, do que aos castigos, às condenações públicas existentes. Sim. Não sei qual é a sua opinião sobre esta questão. Sim, pegando nesta última, obrigada em primeiro lugar, pela sua intervenção e pela sua, se o meu estudo de alguma maneira pode contribuir para portanto, ser continuado, servir de linhas, de caminhos para novas propostas e novos estudos, estarei muito satisfeita e a minha missão, digamos assim, o meu contributo será realizado. Mas nesta última questão, diria que sim, que mais em termos da vivência religiosa, com as catástrofes, assim, portanto, há muitos sítios que se chamam de madeiras, da ribeira, e que têm a ver, na verdade, com a presença dos acidentes geográficos e também com os acontecimentos e com o religioso que participa, que está ali presente dentro da vila, que foi muitas vezes acometida de males, de doenças também, de epidemias, uma vez ou outra, mas sobretudo de catástrofes naturais, de acidentes naturais, enchentes, o terremoto, há um registro do terremoto de 1755, de 1730 e tal também, pronto, e das enchentes sobretudo. E portanto, eu penso que é mais das vivências, não tanto das condenações, porque na verdade, como disse o Sr. Professor, os pelourinhos não eram tanto de castigar, pelo menos nesta época, que iam para a enxovalha, para a cadeia, que estava sempre em más condições, há muitos protestos quanto a isso, mas públicos nunca vi. Não vi nenhum registro, nem nenhuma referência. Quanto à representação dos lugares da Banda do Norte, ela fazia-se através da nomeação dos juízes dos lugares, juízes pedâneos, da venda de mutadores, de nomeação de alguns influentes, talvez, locais, que poderiam fazer um arregulamento das pessoas que deviam pagar finto ou que deviam ser, a quem deviam ser cobrados impostos. A representação, naquilo que pude apurar, acho que não tem tanta presença. Quem tem mais presença é a elite que está na vila, no Porto da Cruz, também, e também aí. É um campo que está por aquilo que eu consegui apurar em termos de composição de uma certa oligarquia local, está por alargar, está por ainda aprofundar, porque havia ali que fazer ainda muito trabalho de genealogias, de consulta de paroquiais, etc., para descortinar ainda um maior campo de laços de parentesco, de troca portanto, laços de parentesco, fundamentalmente, e de constituição de algumas linhas
dominantes que trocam, que rodam e que dominam a variação. Mas seria claramente uma certa elite mais circunscrita aos locais mais centrais que era dominante. Naturalmente que sim, penso que sim. Não sei se... Temos mais uma questão? Muito obrigada Sim. pelas suas palavras e pela comunicação e pelo entusiasmo com que nos partilhou connosco o seu conhecimento. Eu desconhecia e fiquei encantada e quero conhecer mais, digo já. Então, Só para ser muito rápido, só queria colocar duas questões que têm a ver com as ribeiras, com os desastres ditos naturais, tem se calhar pouco de natural, e com os caminhos da água, em Machico. Fez referência ao facto de a vivência, não é, do município estar muito centrada nas questões da água e da ribeira. E a minha questão a primeira questão tem a ver justamente com a escassez da água. Pode não ser certo, mas escassez. Se há registro de episódios documentados de escassez de água no município. Primeira questão. A segunda questão tem a ver com as vistorias e a manutenção das ribeiras. Quem é que fazia essas vistorias? Percebi que era do intermédio da Câmara, não é? Sim. Mas quem é que de facto executava essas vistorias e fazia a manutenção das ribeiras? Exato. Não sei se tem. Exato. Sim, alguma coisa. É assim, quanto a secas, realmente não tenho referência. Nunca me passou pela mão queixas quanto à falta de água, mas é quanto ao excesso. Mas é quanto ao excesso, portanto, o que se deduz que chovia muito mais, que havia mais abundância de água. Não quer dizer que não tivesse acontecido, porque quando eles dizem que foram difíceis as novidades, quer dizer, pode haver verões quentes e secos, sei lá, ou épocas fora de tempo, não é? Mas as referências são mais, a falta de novidades podem ser secas, mas também muitas vezes são por haver enchentes que arrastaram os terrenos, que, portanto, arrastaram as áreas cultivadas. Junto da ribeira havia zonas cultivadas e de pasto, alguns eram foros da Câmara, que a Câmara arrendava a particulares e que pagavam um pequeno foro. Existem sobretudo, e depois havia já as levadas, levadas públicas e levadas particulares. Portanto, de iniciativa mesmo de senhores, de donos de propriedades. A arrumação da ribeira, aquilo que eu digo, a arrumação da ribeira é a remoção das pedras, dos pedregulhos que são arrastados na torrente. E aí, muitas vezes, era tanto o trabalho que envolvia juntas de bois e, portanto, a mobilização de muita gente e de juntas de bois que eram canalizadas para remover os grandes, imaginemos, não é? Os grandes pedregulhos que vinham até à vila, ou pelo menos aquela zona mais central, e muitas vezes pedia-se mesmo a intervenção do Funchal, de colaboração das autoridades centrais, representantes do poder central, para, portanto, irem lá visitar, portanto, do capitão, do governador, o Duarte Sodré e outros que chegaram lá para avaliar a situação e o perigo que dali podia decorrer. E muitas vezes a afetação de algumas rendas, parte de rendas da imposição, a rendas reais, para serem canalizadas para ajudar na recomposição e na defesa, certamente criação de muralhas, de pedras amontoadas, portanto, para evitar que a ribeira se desviasse e invadisse a vila. Onde estava, do lado, portanto, quem volta para o norte, do lado esquerdo da ribeira, estavam as instituições mais importantes. Era a igreja, era a casa da Câmara, as principais estavam ali. E muitas vezes, portanto, havia perigo de serem arrastadas para o mar. Na banda da além, portanto, e há registros de que fugiram para zonas mais altas, portanto, há algumas referências, sei lá, mas ao longo do período, talvez umas 10 referências a enchentes e aluviões.
Parece que não temos mais questões. Sim, Resta-me agradecer por tudo. Acho que foi aprazível para todos. Fazemos para já um intervalo de 10 minutos e voltamos para a última conferência desta tarde. Muito obrigada.